Olá, nós vamos falar sobre layout na armazenagem e estocagem, tá bom? Nós estamos nessa matéria de armazenamento e movimentação de materiais, né? Segundo semestre. E eu quero falar com vocês sobre a ideia de layout, né? Essa palavra layout, traduzindo, quer dizer desenho, né? Organização. Vamos pensar no teu cotidiano para a gente introduzir essa ideia de layout. Como é que você organiza, por exemplo, a sua sala? Onde fica o sofá? Onde fica a televisão? Né? Onde ficam outros móveis, a estante? Perceba que na sua casa você vai organizar de uma maneira para melhor atender as necessidades, né? Ou seja, a televisão tem que ficar, não pode ficar escondida, tem que ficar aparecendo para todos. O sofá tem que ter um local para que possa todo mundo sentar e não atrapalhar a circulação. Você não vai botar o sofá e a televisão no meio da sala. Geralmente bota num canto, numa parede de maior destaque e assim por diante. Quando você faz essa ideia, você está fazendo o layout da sua sala. A mesma coisa você vai para o seu quarto, você bota a cama numa maneira, o guarda-roupa numa maneira de ficar bem organizado, não atrapalhar a circulação. Então, quando você também é uma maneira que você acha mais bonita, onde o sol pega menos, o sol pega mais. Então, esse desenho que você faz na sua casa, nós chamamos isso de layout, né? Layout do seu local de vivência, né? A sala de aula também tem um layout, né? Eu não posso botar, por exemplo, o quadro no teto. Eu tenho que botar o quadro na frente. As cadeiras não podem ficar de costa para o quadro, ela tem que ficar de frente para o quadro. E assim por diante. Essas estruturas, esses desenhos, elas estão de acordo com a funcionalidade da, daquele local, né? No caso, uma sala de aula. Passando para essa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre layout de armazenagem e estocagem, né? Entendendo o conceito de layout, ou seja, se fosse conceituar o que é layout, é um desenho de organização, tá bom? Para a sua função. Então, conceituando isso, nós podemos iniciar o nosso processo de conhecimento. Então, o que é o layout? Layout é a forma como os espaços, equipamentos e fluxos são organizados no armazém, né? Lembrando, pegando o gancho que a gente começou a introdução, é exatamente essa informação que nós vamos ter, né? Essa organização. Só que lembrando, para o processo do conceito layout logístico, nós estamos falando sobre armazenagem. Então, o layout é a forma como os espaços, equipamentos e fluxos são organizados dentro do armazém. Como é que nós vamos organizar esses espaços? Como nós vamos dividir, colocar cada um no seu local, né? De que forma? Então, por que eu tenho que fazer o layout? Por que é importante o layout? Porque um bom layout ele aumenta a produtividade e reduz custos, né? Então, se você tem um desenho, uma forma organizada, as pessoas vão fazer menos esforço, encontrar mais com mais rapidez, aumentar o processo e, consequentemente, vai diminuir os custos, porque você vai conseguir fazer um desenho onde aumenta a produtividade, tá bom? Então, isso é muito importante. Professor, ainda não entendi. Vou colocar novamente o exemplo do seu cotidiano. Quando você vai para a cozinha, né? Os temperos que mais utiliza, você já coloca num acesso mais rápido. Já as coisas que você utiliza com menos frequência, você coloca em acessos mais difíceis. Por que você faz isso? Porque esses locais de acesso mais rápido, ele vai aumentar a minha capacidade de encontrar com mais rapidez. Isso vai diminuir meu tempo. E lembrando que tempo é dinheiro. Da mesma maneira, essa ideia do desenho de custo de produtividade, ela está relacionado ao armazém e à logística, ok? Então, qual é o papel do layout, então? Primeiro, organizar os espaços de forma eficiente, tá certo? Primeira ideia é organizar. Segundo, facilitar o fluxo de materiais.
Então, ele, além de deixar uma coisa organizada, né, nada bagunça, mas às vezes você pode deixar uma coisa organizada, mas dificultar o fluxo, ou seja, dificultar ter esse acesso, né, acesso a esses produtos. Então, organização e facilitação dos fluxos, ela é importante. Professor, não entendi. Por exemplo, você pode colocar um lugar bem organizadinho, mas muito distante de um material que você usa muito. Então, você está organizando, mas você não está facilitando. Então, a ideia de fluxo do papel do layout é entender como eu vou organizar, mas como eu vou facilitar. E, consequentemente, ele evita gargalos e perdas, né? Então, por exemplo, materiais que talvez vão ter mais facilidade de perdas pelo layout, por exemplo, no transporte, todo transporte de certos materiais tem algumas perdas. Então, se aumenta esse transporte pelo fato de você estar mais longe ou o layout não facilita, você vai gerar um custo e um gargalo, tá certo? Porque quando fala de gargalo, seja afunilar, né, a um processo, né? Então, todo mundo vai congestionar naquele local. Então você tem que aprender a usar esse layout, a forma que você vai organizar para evitar esses gargalos, tá bom? Então, esses são os 3 papéis. Quais são os impactos, né, nos custos com relação ao layout, né? Primeiro, um layout mal planejado, ele gera um custo, né? E um layout também mal planejado, ele também gera perdas de tempo, que você vai usar mais coisas, vai caminhar mais ou vai demorar mais tempo para poder procurar e assim por diante. Só que também o layout, ele também aumenta as movimentações, né? Então, se mal o layout, ele vai aumentar a movimentação. Então, em vez de fazer pequenas movimentações, eu vou fazer mais movimentações para poder acessar certo produto ou atividade, tá bom? E prejudica a produtividade, né? Logicamente, você vai andar mais, deve perder mais tempo para procurar, vai correr risco de perder esse produto, vai perder produtividade e além as pessoas vão cansar muito mais porque vão ter que andar mais tempo para poder fazer esse processo. Então, o layout e a eficiência, né? Para que nós temos que estudar isso? Primeiro, reduz o tempo de separação, melhora o controle de estoque, perdão, e apoia o atendimento ao cliente, né? Como assim? Por exemplo, se eu sei exatamente onde está um produto bem organizado, eu vou procurar mais rapidamente porque eu sei exatamente onde está, tá certo? Então fica muito mais fácil. Segundo, melhora o controle de estoque. Então, a ideia de controle de estoque, lembrando, é a ideia do inventário em si, tá bom? É a entrada e saída. Se eu sei exatamente onde está as coisas, eu consigo contabilizar e fazer esse controle mais adequado. E, consequentemente, o atendimento ao cliente. Vamos pensar que você chega numa loja e pede um produto X, né? Se ele não tiver um layout eficiente, o cara vai demorar mais tempo para poder separar. Ele vai demorar mais tempo para saber se existe aquele produto lá e, consequentemente, o atendimento do cliente vai ser mais deficitário. Você vai ter que esperar tudo isso. Se já tem uma eficiência, ele vai fazer isso de uma forma muito mais interligada e linear. Ele vai conseguir separar, vai conseguir fazer a redução de tempo e vai conseguir também atender melhor os clientes. Então, a ideia também de layout, ela tem uma ideia também de segurança. Por quê? Porque o layout também interfere no desempenho e o cuidado que tem com os funcionários, né? Lembrando que a maioria dessas ideias de estocagem há uma circulação de pessoas. Então, você precisa ter esse cuidado. Professor, eu não entendi direito. Vamos botar novamente o exemplo da sua casa. Você precisa entender, por exemplo, onde fica as facas e tal, e você tem criança em casa. Você vai procurar um layout onde colocar essas facas num local que as crianças não têm acesso.
e assim por diante. Para que você faz isso? Para evitar acidentes. Dessa mesma maneira, desse mesmo raciocínio, nós precisamos entender como funciona. Então não adianta você organizar alguma coisa e ser um lugar inseguro para os colaboradores e as pessoas que trabalham naquele ambiente. E especificamente falando sobre um armazém. Então, como nós fazemos isso? Primeiro, nós utilizamos espaços adequados de circulação. Nós não podemos organizar e colocar nenhuma área, nenhum produto numa área que circula pessoas. Eu preciso procurar corredores adequados, com segurança, para que eles possam ter acesso, retirar, fazer a separação, enviar aos seus clientes de uma forma adequada, com circulação ideal de pessoas. Tá bom? Segunda coisa de segurança, a gente tem a ideia das áreas ser sinalizadas, principalmente áreas que precisam de um cuidado maior, né? Por que nós fazemos isso? Primeiro, facilita a circulação e a comunicação. Segundo, você evita certos acidentes. E essa é a ideia do layout de segurança também. Então, eu tenho menos acidente. Professor, pode acontecer acidente no processo de estocagem? Pode. E isso é evitado a saber exatamente como cada coisa está no seu lugar. Por exemplo, eu não vou colocar uma coisa pesada que pode cair uma parte alta, sem ter uma segurança que aquilo não vai cair. Então, pode cair em cima de uma pessoa e tal. Então, essa ideia do layout, ela tem uma ideia de segurança, como nós utilizamos isso. Tá bom? Quais são os tipos de layout? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Nós vamos falar um a um, mas praticamente nós temos esses 5 tipos de layouts, né? São tipos de layout que nós utilizamos, tá bom? O layout funcional ou por processo, onde nós dividimos o layout por tarefas em si. O linear, né, ou por produto, que geralmente são um produto só de uma certa fabricação. O por célula, que é a separação por setores e produtos. O misto, que mistura todos esses três. E o automatizado, que é quando você utiliza máquinas para fazer esse tipo de layout, como o layout ela está favorecendo e é favorecido por máquinas de circulação. Tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o layout funcional. O layout funcional ele agrupa as atividades semelhantes, né? Então, vamos entender o layout funcional, vou colocar até outro nome, por processo ou por tarefas, né? Dá no mesmo. Quando você faz a ideia do armazém, você separa o armazém, qualquer tipo de layout empresarial, por áreas e tarefas semelhantes. Vou dar um exemplo de uma loja. Né? Nós temos a área de estocagem, a área financeira, a área de vendas, a área de marketing. Eu estou falando uma questão já de uma empresa. Mas também pode acontecer uma questão de produção. Geralmente o layout de funcional, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para vocês responderem o exercício proposto, ela está relacionado a multitarefas, várias tarefas dentro de uma empresa, dentro de um sistema de produção ou de armazenagem. Então, por exemplo, vamos pensar em uma empresa que faz vários processos, esses processos não podem estar misturados. Vamos pensar em, por exemplo, uma fábrica de eletrônicos, né? Um está fazendo um processo só de soldagem, outro só de pintura, processo só de montagem, um processo só de colocação energética. Então, são processos que você vai agrupando semelhantes numa área só, tá bom? Então, geralmente pode ser por salas, mas pode ser por áreas. Pensando num armazém que geralmente pode ou não ter separação predial, e você vai aglutinar o que está semelhante naquele processo, se junta e fica lá. E você consegue organizar. Por quê? Porque eles estão se comunicando entre si, os processos. Então, por exemplo, você não pode colocar um processo A junto com o processo B
e acontece, eles não vão comunicar esse processo, né? Por exemplo, eu dei esse exemplo aqui, o processo de recebimento é separado do processo de expedição, totalmente diferente. O recebimento está recebendo um produto. Então, tudo que está relacionado ao recebimento fica no setor só, numa layout só, numa área só. Já o setor de separação, tudo que está relacionado à separação, que já a saída desse produto, ó, um está chegando, está saindo, já fica em outra área, e aí eles não se misturam, porque um recebe, outro está fazendo a saída. Então pode acontecer algum erro nesse processo se tiver todo mundo junto. Então, esse é um tipo de layout. Existe o layout linear. A ideia desse layout linear é quando, dessa vez, não está separado, eles estão interligados, um conectado com o outro, tá bom? Então, nós conseguimos ver muito isso na ideia, por exemplo, da linha de montagem, né? O setor ligado com a outra, eles são interligados. Então, eles não têm separação, né? Eles chamam de fluxo de linha reta. Então, eles estão todos interligados nos processos, tá bom? Professor, qual é a diferença, por exemplo, dos processos? O processo há uma separação. O linear não, há uma interligação desse processo. Então, quando eu vou fazer o desenho, eu tenho que fazer um desenho de uma forma que esse processo aqui se interligue com o outro. E assim por diante. Tá bom? Vamos pensar por uma fábrica de pão, né? Um faz a massa, a outra bate a massa, outro faz a separação da massa, outro faz o cozimento da massa, outro faz a preparação e tira do forno, e outro já está lá no balcão. Então, essa linha nós chamamos de linha reta, né? Como eu falei anteriormente, por exemplo, o setor automobilístico ele utiliza muito sobre isso, entendendo sobre um conceito de linha de produção, que nada mais é que um layout linear, onde todo o processo está interligado. Há outro processo, gente, é o processo em célula. Essa ideia de célula ela é organizada por áreas específicas. Professor, qual a diferença, por exemplo, do processo e áreas específicas? Quando fala em área específica, está relacionado, por exemplo, muito ao produto. Quando fala processo, está falando sobre a atividade. Por exemplo, a escola é dividida por processos, né? E aí, a sala de professores, a sala de aula, a cozinha, a diretora, a diretoria e a secretaria. Então, são processos diferentes. Layout de célula não, ela é organizada mais voltado para setores relacionados ao produto, né? Nós vemos muito essa ideia, um exemplo que eu gostaria que vocês colocassem na atividade, exemplo de layout em célula é o supermercado, por exemplo, né? Você coloca os produtos separados e layout dele por áreas, né? Só cereais, só áreas de banho, áreas de leguminosos e assim por diante, né? Bebidas. Então, perceba que esse layout é o chamado layout célula, ela está organizada por setores. Setor perecível, setor seco e assim por diante. Então, os processos elas estão voltados, a gente pergunta para o produto e pergunta que tipo de produto é e a gente faz a separação dele. Nós temos o setor misto. O que é o setor misto? É muito simples. Ele combina vários arranjos para aproveitar o melhor espaço. Então, ele combina a célula, a linear e do processo para que tudo possa ocorrer de forma mais adequada. O professor pode mexer e pode ser junto? E pode, de acordo com o espaço e de acordo com o processo. Se eu achar que eu posso pegar um pouquinho de cada um e utilizar no processo de visualização, eu posso utilizar isso como layout misto, tá bom? E o último, nós temos o layout automatizado, tá bom? O que é o layout automatizado? É quando você não tem uma direta participação de pessoas nesse processo, né? Então, se utilizam muito robôs nessa ideia. Então, nesse caso, o fluxo e o layout, o desenho, ele não é para facilitar
o ser humano, mas sim as máquinas que vão trabalhar ali dentro, né? Então, toda a parte de corredor, a parte de manutenção, a parte de envio e separação, tudo é feito por robôs, elevadores, esteiras. Então, não é para pessoas estar ali, mas sim a máquinas fazendo esse processo. Então, a minha prioridade vai ser fazer um layout, um desenho que priorize esse processo. Nós vemos muito, por exemplo, no centro de distribuição, por exemplo, do e-commerce, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre, que utilizam de robôs para poder fazer essa separação. Eles são programados e fazem separação, envio e tal, tudo automatizado. Então, nesse caso, a gente não utiliza um processo, um layout visando algum tipo de material humano, mas sim mecânico, tá ok? Então, quais são as áreas essenciais que tem no processo logístico, mas eu preciso saber, por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer um layout por processos. Como é que eu vou dividir? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês, quais são as principais áreas de um armazém onde eu posso fazer o layout, tá bom? O primeiro layout é a área de recebimento, entendeu? Então, você vai separar o layout de recebimento. O que é recebimento? É quando você recebe um produto e armazena lá, tá bom? Segundo, estocagem, tá bom? O que é estocagem? É onde guarda os produtos, né? O setor de estocagem, né? Onde você guarda esse produto. Recebi o produto, estoca o produto. O pink, o que é pink, professor? Só lembrando, pink é a separação. Existe área para fazer a separação dos produtos. Recebeu, estocou, chegou o pedido, como é que faz a separação? Precisa ter uma área de separação. E a última é a expedição, que é o local onde vai sair esse produto. Então, nós temos essas 4 áreas essenciais de layout para um armazém: recebimento, estocagem, separação ou pink e expedição ou saída. São os 4 pontos essenciais para um armazém, ok? Existem algumas áreas de apoio que precisam estar no armazém, tá certo? Não são essenciais, ou seja, não é o cerne, mas precisa estar lá. Primeiro, escritórios, né? Onde vão ter pessoas lá fazendo todo o trabalho administrativo dentro do armazém que existe. Pagamentos, pessoas que vão estar trabalhando, gerentes estão lá, precisa ter um local específico para eles. Área de espera. Para que área de espera? Isso acontece, por exemplo, em processos de recebimentos de clientes. Então, eles vão estar lá para receber esses produtos. Eles vão ficar onde? Sol quente? Não, eles vão ter uma área de espera, uma entrada, ou um local de atendimento, ou até um local de espera para expedir esse produto de espera para fornecedores ou para clientes finais. Tá certo? Área de manutenção, que pode ser, por exemplo, algum depósito de materiais, né? Por exemplo, ferramentas e assim por diante. E vestiários, que são banheiros, locais que as pessoas possam trocar e assim por diante. Nós chamamos isso de zonas de apoio, zonas que nós vamos apoiar no processo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a ideia da otimização vertical. Existe o layout horizontal, onde todos estão na mesma linha, né, dentro desse processo. Ela é mais seguro, mais rápido e mais fácil de entender. Mas existe a otimização vertical, onde utiliza essa linha como processo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é o mais complexo de ver, mas é o mais utilizado hoje, né? Por que nós utilizamos isso? Primeiro, a ideia do vertical, ela tem a ideia de movimentação nessa linha. E aí precisa de algumas coisas. Por exemplo, nós já falamos em algumas aulas sobre elevadores, empilhadeiras, mecânicas ou elétricas ou combustão. Então, para fazer essa movimentação de cima para baixo, né? Nós estamos pensando de grandes volumes, por exemplo. Então, por exemplo, os pallets servem para isso, né?
para poder entrar nessa posição e levantar esse processo em grandes prateleiras que nós já falamos nas aulas passadas. Para que serve isso? Por que eles não estão utilizando? Porque ele aumenta a capacidade de armazenagem. Eu colocando mais empilhando um do outro, eu vou otimizar o espaço, né? Consegue colocar. Então, em vez de ter um espaço pequeno, nós vamos ter vários andares onde eu posso acumular esse processo. E por fim, no processo layout, eu preciso providenciar uma coisa que eu já falei anteriormente, para que possa facilitar o endereçamento. Lembrando que endereçamento é o sistema de localização dos produtos, né? Eu saber localizar. Se meu layout é desorganizado, eu não vou ter condição de achar nada, né? Então, se está tudo desorganizado, como é que eu vou endereçar? Eu posso ter um endereçamento o sistema de endereçamento, mas o layout não favorece para isso. Por isso que às vezes é necessário utilizar essas algumas ferramentas, por exemplo, ruas, bloco, nível, posição, e endereçar isso, sinalizar isso de forma adequada para que eu possa localizar novamente. Então, o endereçamento está ligado diretamente ao layout, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.